A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de 1 Crônicas, capítulo 12. Estamos vendo aqui quando Davi se tornou rei em todo o reino de Israel, sobre as 12 tribos. Já vimos aqui os seus heróis, os seus comandantes. Agora vamos continuar vendo. Capítulo 12 de 1 Crônicas. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Davi, depois que foi ungido rei por Samuel no lugar de Saul, Saul não se submeteu a esse arranjo de Deus. Ele não se submeteu a ter sido rejeitado por Deus por ele ter desobedecido a sua palavra. E passou a perseguir Davi para matá-lo. E Davi fugiu de Saul por muitos anos. E Davi teve 2 oportunidades de matar Saul. E os seus comandantes falaram: por que você não mata ele? E Davi disse: ele é ungido de Deus. Eu não vou tocar na vida dele. Então veja que Davi teve que esperar. Deus resolveu o problema com Saul. E Saul morreu numa guerra com os filisteus. E uma das desobediências dele foi que Deus falou para ele matar todos os amalequitas. E ele não fez. Preservou o Agag. Uma das versões da sua morte é um amalequita. A pedido dele, mata ele. E vem contar para Davi. E Davi mata o amalequita. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul benjamitas. Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o gibeatita. Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete. E Beraca e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, e capitão dos 30, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josadabe, e o Gederatita, Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana, e Cias, Azarel, Joezer, Jazobeão, os Coraitas, Joela, Zebadias, filhos de Giroão, de Gedor, e dos Gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança. Seus rostos eram como rostos de leões, eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o 10º, Maquibanai, o 11º. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vinde a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus dos nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amassai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda.
E Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Então de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus com conselho despediram, dizendo: à custa de nossa cabeça passará a Saul seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés, Adna, e Josabade, e Jadiel, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Glória a Deus, não é? Veja que o povo de Israel se uniu a Davi, porque Deus o havia ungido, e o exército foi tão maravilhoso, havia tanta unidade entre eles, que aí chegou no ponto que Deus queria, como o exército de Deus. Então aquele exército não era o exército de Davi, era o exército de Deus. Davi era o representante de Deus diante de Israel. Davi era alguém segundo o coração de Deus que fazia conforme a palavra de Deus. Certo que Davi, como homem, teve suas fraquezas e os seus pecados, e ficou exposto na palavra o assassinato de Urias, marido da Batseba, que depois foi mãe de Salomão, e o filho que Davi teve com ela morreu por causa do pecado de Davi. Mas do lado positivo, o Senhor falou que ele era um homem segundo o seu coração. Não é do lado negativo, é do lado positivo. E Deus aqui atraiu a Davi o que havia de melhor em Israel, de todas as tribos. Capitão, general, tenente, major. Todos os melhores do povo de Israel se juntaram a Davi e se tornaram cabeças do povo de Israel, para lutar contra os inimigos de Deus. E Deus deu vitória para Davi diante de todos os seus inimigos. Por isso, exército de Deus. E hoje? Quem é Davi? Davi é o Senhor Jesus. Hoje Deus também está formando esse exército, que não é o exército físico lá como Davi, com lança, com guerra, com arma, com rodela, com escudo, com flecha, com atirador de pedra. Isso tudo hoje é espiritual. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, todos os filhos de Deus. E neste corpo, o Senhor precisa dos seus valentes, para que executem a sua palavra, para que desenvolvam o encargo dele para a sua segunda vinda. Assim como Davi fazia a vontade do Senhor, quando o Senhor se revelava a ele, o Senhor hoje também se revelou àqueles que o amam. Ide e pregai o Evangelho. Hoje essa é a comissão da igreja. Mas eu penso que hoje é o que menos a igreja faz. Por quê? Quando a igreja hoje prega o Evangelho dentro dos grupos religiosos, das denominações, a maioria, 99% das pessoas que estão lá nos cultos, nas reuniões evangélicas, já são irmãos. E os líderes cristãos acham que a pregação do Evangelho lá dentro do salão de reunião do templo é a pregação do Evangelho que vai trazer o Senhor de volta. Mas não é, porque aqueles já são salvos. Aqueles não precisam de ouvir o Evangelho, precisam de ouvir as verdades da Bíblia. Se constituir com aquilo que é de sólido. Mas certa vez eu ouvi um comentário de alguém que recebia estudos bíblicos de um irmão. E já fazia tanto tempo que se dava estudo bíblico para aquela irmã, que essa irmã desanimou e falou assim: até quando vai ficar fazendo tanto estudo e não se pratica a pregação do Evangelho? Esta é a situação. Então você, o que você está querendo? Você está querendo ficar sendo um aluno eterno de estudos da Bíblia, de mensagens poderosas, de mensagens maravilhosas, de estudos profundos da Bíblia? Ou você vai ser aquele que vai diante de Davi, diante do Senhor Jesus e fala: Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça?
Hoje os filhos de Deus estão escravos dos sistemas religiosos e até idolatram os seus líderes que estão comandando os grupos religiosos e não querem ir pregar o evangelho. Por quê? Porque os próprios líderes não querem. São líderes cegos que acham que edificar a igreja é edificar um grupo de pessoas para se tornar o seu seguidor, dos seus ideais. E promover muitas vezes vendas de livros, de literatura, de material, de lencinho, de tudo quanto é tipo de figuinha, de tudo quanto é tipo de coisas que se tornam amuletos para os filhos de Deus. Você quer ser um desses? Pode ir. Você é livre. Mas com certeza você não se tornará os heróis de Davi, do Senhor Jesus, na sua segunda vinda. Certo que de todos os lugares vieram aqueles que se tornaram. E isso o Senhor está fazendo esse chamamento. Para você edificar a igreja, o corpo de Cristo, para você fazer parte do exército de Deus. E não para você fazer parte de um grupo, de um exército, de uma tribo. Não, aqui era de todas as tribos era um único exército. Então hoje o Senhor está me chamando, Ele está chamando você para pregar o evangelho. E se você pertencer a um grupo religioso, você vai querer levar as pessoas lá para aquele grupo onde você se reúne. Porque essa é a ideologia dos líderes que estão lá. Porque muitos têm o interesse de receber a grana dos fiéis. Para ele levar a sua vida mais tranquila, ou para ele comercializar aquilo que ele coloca que é espiritual naquele grupo. Se você quiser viver assim, mas não é isso que o Senhor está falando aqui. Aqui está falando uma questão de unção, como em 1 João. Nós precisamos seguir o Espírito em nós. Nós podemos servir junto com outros irmãos. E até nos submetermos se o Senhor nos mostrar que naquele momento nós precisamos aprender com aquele servo, aquela serva de Deus. Mas se tornar seguidores deles, delas, nunca, jamais. De quem nós somos seguidores? Nós somos seguidores do Deus vivo, do Senhor dos exércitos. Nós somos parte desse exército de Deus, que fazemos a obra para Deus, e não para a nossa tribo, ou para o capitão da nossa tribo, ou para o capitão de 1000 ou de 30 da nossa tribo, porque hoje tem tribo evangélica de todo tamanho, de 10 irmãos, de 30 irmãos, de 300 irmãos, de 3.000 irmãos, de 10.000 irmãos. Pois é. De religiões que tem quase em todas as cidades do Brasil, por exemplo. Essa é a vontade do Senhor? Não. Mas e por que o Senhor me permite passar por lá? Porque quando nós somos ovelhas recém-nascidas, nós precisamos ficar dentro do curral, do aprisco. Eu conheci o Senhor e a palavra dele dentro de um aprisco, da denominação batista. E achava que aquilo era perfeitamente correto. Mas quando eu comecei a ver a palavra, eu já comecei a ver algumas coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Por que ele é seu irmão e ele está na congregação e você está na batista? Isso é o que Deus me questionava interiormente. Por que esses são seus irmãos e você está aqui e o outro está lá na Assembleia de Deus? Isso me incomodou muito. E eu comecei a ir diante do Senhor e ler a palavra. Falei, Senhor, estou num grande conflito. O Senhor me colocou junto com alguns que tinham um pouco mais de visão da igreja, do corpo de Cristo, e algo maravilhoso ainda com respeito ao reino, de sermos vencedores e sermos correios com Cristo. Troquei de aprisco. Saí de um curral e fui para o outro. Porque aquele era o momento que o Senhor estava me conduzindo para fazê-lo. E em cada lugar que nós passarmos, ou em cada estágio que nós estivermos espiritual, o que vai contar para Deus não é se aquilo que se pratica lá é certo ou é errado, porque todo lugar tem coisa certa e coisa errada. Mas é o meu coração, é o teu coração. Se quando você está ali, você tem pureza no seu coração e você é absoluto. Se Deus me deu esse estágio, eu vou ser absoluto nessa situação. É aí que Deus vai colocando você de degrau em degrau para você amadurecer. Agora, quando você se torna escravo de um ou do outro sistema, é porque você ainda é infantil, você é um bebê espiritual. Você precisa que as pessoas fiquem trocando a tua fralda eternamente e colocando uma madeirinha e chupetinha na tua boca para sempre.
Enquanto colocar a chupetinha na sua boca, você está contente, faz o que as pessoas ali, os líderes querem que você faça, porque você é seguidor deles. Porque quando você chora, coloca uma chupetinha com mel na tua boca e você fica contente. Isso é uma vida espiritual infantil. Uma vida espiritual de adolescente, que não sabe ainda o que quer. Que ainda não se decidiu na vida espiritual o que quer fazer, o que quer seguir, quem é que está falando com você. Mas se nós formos fiéis em cada estágio que nós passarmos, Deus não vai permitir que a gente permaneça naquela situação. Até o ponto de um dia o Senhor falar assim, agora, você não é um soldado, um capitão de uma tribo. Não, você agora faz parte do meu exército. E esse exército é o de Deus, é a igreja, o corpo de Cristo. Então, se você ainda vai pregar o evangelho quando os seus líderes religiosos te falam para você, porque se eles não falar você não vai, é porque você é bebê. Deus ainda não te chamou para fazer parte do exército, é porque você é criança. Agora, se você está indo pregar o evangelho porque o Senhor falou com você interiormente, quando você for pregar o evangelho, você não está preocupado onde que as pessoas irão se reunir. Porque Deus é que sabe em que estágio aquele um que foi salvo por meio de você vai ser encaixado. Deus não pode colocá-lo num estágio que ele não tem. Ele vai precisar começar no estágio necessário para ele. E Deus pode colocá-lo dentro dos apriscos, como eu acabei de explicar para você. Até quando? Até que ele amadureça. Agora, se você é alguém que faz a obra do Senhor, você não tem essa preocupação, que é a maior preocupação que os grupos têm. Preguei o evangelho, batizei essa pessoa, estou ensinando a palavra de Deus, então ele tem que vir se reunir comigo, na minha religião, na testemunha de Jeová, na igreja local, na igreja Árvore da Vida, na igreja na localidade, na igreja batista, na igreja da congregação. Tudo isso é heresia. Porque o que está em jogo aí não é a vontade de Deus. É a vontade do homem, dos líderes que estão lá conduzindo você com chupetinho e melzinho na sua boca. E você prefere agradá-los, porque você acha que você estando bem com o lugar onde você congrega e que está tudo bem, eu estou maravilhosamente espiritualmente. Será que você está? Não é bom você ir diante de Deus e perguntar para Ele em que estágio você está e o que Ele quer que você faça? Então, quando as pessoas são salvas, elas são introduzidas em Deus. Quando elas são batizadas, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não é em nome da Assembleia de Deus. Não é em nome da Quadrangular. É em nome do Pai. Então, a pessoa é dele, não é daquela religião. Mas porque a pessoa é recém-nascida, ela acha que agora ela faz parte daquela chamada igreja, que é uma divisão da igreja, do corpo de Cristo. E talvez ela vai permanecer ali até que ela consiga mamar um pouquinho de leitinho para ela entender, e Deus fala assim, vamos trocar de estágio? Então hoje o Senhor Jesus disse que Ele está edificando a igreja. Quem falou isso não foi o homem. O homem está edificando a denominação, a religião, o seu império aqui na terra, com um nome denominacional ou não, para o seu próprio orgulho e soberba. Porque quando ele já se divide dos outros, ele acha que ele é melhor que os outros, ele já caiu no sistema religioso. E aí ele permanece ali porque, agora tem pessoas aqui que eu preciso conduzir. Certa vez, no último grupo que eu me reuni, e se pregava o evangelho de casa em casa, e Deus abençoava esse grupo, porque havia esse encargo, por meio do nosso amado irmão Dong, e o Lã, que o Senhor já o levou, e ele teve o encargo de Deus de pregar o evangelho de casa em casa para as pessoas e visitar todos os filhos de Deus, independente de qual grupo ele se reunia, para nós levarmos um pouquinho do que Deus tinha nos dado com respeito à visão do corpo de Cristo e do reino de vencedor. E Deus abençoava porque todos que estavam debaixo do cuidado desse irmão eram esse exército que queria fazer a vontade de Deus. E o Senhor abençoou. Mas, de repente, como Davi teve os seus problemas, qualquer líder religioso vai ter os seus problemas. Olha, agora nós vamos pregar o evangelho e visitar os filhos de Deus em todas as denominações,
Mas nós vamos preocupar agora com os de dentro. Entendeu? Com os que se reúnem conosco. Porque nestas saídas de pregação do Evangelho e visita aos grupos cristãos, muitos irmãos que estavam se reunindo debaixo da comunhão com o irmão Dong ficavam nos grupos. Achavam que lá era melhor de onde ele estava. E isso gerou uma preocupação, principalmente dos cooperadores do irmão Dong. Em que sentido? Puxa, agora os irmãos vão nos abandonar. Então isso é porque agora você estava fazendo o teu império, não é mais o corpo de Cristo. Se os irmãos vão ficar ou não em qualquer grupo que ele queira ficar, esse é problema dele com o Senhor. Não é o problema da organização desse sistema aqui. E se perdeu a bênção da multiplicação nesse grupo. Nesse tempo, o Senhor começou a mostrar para mim: não defenda esse grupo, porque se tornou uma religião, uma denominação como qualquer outra. Você precisa ir pregar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Você precisa ir batizar as pessoas para dentro de mim, porque elas são minhas. E você não deve se tornar líder delas, de nenhuma. Mas eu vou pregar o Evangelho e as pessoas ainda não vão vir se reunir comigo? Exatamente. As pessoas são de Deus. Você precisa ajudar as pessoas a amadurecer, trocar de estágio e não entrar dentro de um estágio. Mas se elas entrarem, amém. Para mim não faz diferença. Isso aí é com Deus, não é comigo. É igual Davi falou com respeito a Saul. Esse problema de Saul é com Deus, não é comigo. Deus vai ter que arrumar essa situação. Eu não vou matar ele. Então hoje um irmão mata o outro espiritualmente porque quer competir com ele. Em todos os sistemas religiosos há competição. Nesse grupo que eu me reunia, os cabeças lá de milhares, na verdade faziam o que os cabeças de 30 ou de 100 falavam para ele fazer. Olha, o negócio aqui não está muito bom não, esse irmão está despontando muito na pregação do Evangelho, precisa dar uma podada nele. Isso é um sistema religioso e maligno ainda e satânico. Porque não é com respeito às coisas negativas, de pecados de fornicação, muitos até eram passados da mãozinha na cabeça. Irmãozinho, por quê? Porque muitas vezes tinha posição e não era tratado como o outro quando caía na mesma situação que o irmão era de certa forma excluído da liderança, porque praticava pecados de fornicação. Mas isso é com cada um. Agora, por que então esses líderes não tratavam tão veemente as questões negativas, mas com respeito à pregação do Evangelho, quando alguns daqueles começam a pregar o Evangelho e percebe que ele está levando outros para pregar o Evangelho, é uma grande preocupação. Acho que ele vai tomar o nosso lugar. Isso é religião. Você quer viver dessa forma, debaixo desse sistema religioso? Você pode fazê-lo. Agora, se você quiser edificar a igreja com Cristo, a igreja é de Cristo, e ele vai conduzir e deixar os filhos deles no curral que ele quiser, não é no que você quer. Agora, o que você e eu devemos fazer? Nós precisamos dar a comida que Deus nos deu para esses irmãos. Ele está ali, deixa ele lá. Olá, cuido dele, você é meu irmão, você faz parte do corpo de Cristo, você está vivendo essa realidade nessa denominação, continue. Vamos pregar o Evangelho. Isso, deixa a vida crescer. Agora nós estamos preocupados quantos estão nos seguindo? Quantos faz parte do meu grupo? Quanto de livros esses que estão no meu grupo estão comprando do sistema? E para se pregar o Evangelho, vamos usar esse material. Tem que se vender aquele material. Igual os Testemunhos de Jeová vendem as suas revistas. Outros vendem o jornal Árvore da Vida. Você acha que isso é correto? De graça receber e de graça dar. Está dando de graça? Ou você está cobrando? Você já prega o Evangelho interessado em ele fazer uma assinatura com você. E que, na verdade, você é só um laranja. Você, muitas das vezes, é um irmão simples que está lá na ponta fazendo isso para Deus. E não consegue perceber o fermento de que o que você está fazendo é para o sistema onde você está se reunindo. É igual no sistema católico. Lá tem a Bíblia, lá na mesa do padre, do papa. E por que a questão da idolatria não é exposta? Porque se expor, não vai ficar ninguém lá dentro. E por que a verdade da edificação da igreja, onde o Senhor é o pastor, ele é a unção e cada um deve segui-lo, não é ensinado nos grupos denominacionais, seja ele qual for? Porque quando as pessoas veem a verdade, elas não mais se
vão continuar seguindo o homem, nem aquele sistema. E nem vão despender as suas forças, as suas energias para fazer daquele grupo, daquela editora, daquela religião uma potência. Não, porque essa não é a vontade de Deus, é o comércio. Igualzinho aconteceu na época de Jesus, quando Jesus entrou com o chicote lá no templo e expulsou aqueles que comercializavam a palavra de Deus. Então você quer passar a Bíblia para as pessoas, passa de graça, não venda a Bíblia. Compra você a Bíblia e dá de graça. Ai, que maravilha! E se você começar a andar nesse caminho, Deus vai te abençoar ricamente, para que você continue fazendo, para que todas as pessoas que passem por você, que necessitem da palavra escrita, tenham a Bíblia de graça nas mãos. Olha, essa é uma maneira maravilhosa de nós dizimarmos e ofertarmos. Olha, Deus confiou as riquezas materiais para mim e para você levar a palavra. Levar a palavra de graça, não é vender, não é comercializar, não. Não é você comprar por 1 e vender por 2. Não é isso que o Senhor quer. É muito citado sobre colportores. E até o irmão Valdo, no passado, né, que levava a palavra de Deus escrita em pequenas partes, e quando ele ia trabalhar no seu trabalho, ele dava aquela parte da Bíblia escrita para as pessoas. Colportor. De graça. Ele não pegava a palavra escrita e dava para a pessoa e cobrava. Dá uma moedinha para mim? Não. E hoje as pessoas que levam a palavra escrita, a própria Bíblia, e livros de independente de qual irmão que seja que teve experiências que vão até ajudar outras pessoas, por que não leva de graça? Porque é o interesse financeiro, entrou a corrupção no meio de todos os sistemas. E você quer fazer parte disso? Eu já pratiquei isso na minha simplicidade. Porque não fazia para o homem, não fazia para o líder, não fazia para a editora, não fazia para aquele grupo, eu fazia para Deus, de coração puro. E como era orientado para que se vendesse, muitas vezes até vendi, mas acho que eu mais dei de graça do que vendi. Até o ponto que o senhor falou assim, e aí, você vai estar, qual o benefício que você está tendo em você fazer uma coisa de graça que você faz pela fé, para o outro ganhar dinheiro em cima de você? Não é uma corrupção? Então hoje nós precisamos tomar cuidado. O Senhor está chamando você para levar a palavra escrita para as pessoas? Dê de graça. É a Bíblia? Compra a Bíblia e dá de graça. Não, olha, esse irmão aqui teve uma grande experiência espiritual e tem um livro aqui que ele mesmo escreveu ou que outro escreveu no lugar dele e que é uma experiência fantástica e vai ajudar muitos filhos de Deus. Concordo. Compra centenas, milhares, você paga com o seu dinheiro e distribui gratuitamente. Com certeza Deus vai te abençoar. E se aquela pessoa que teve realmente aquela experiência vai edificar muitos filhos de Deus. Agora, para que essa experiência daquelas pessoas cheguem aos outros irmãos, precisa se vender, então está nos faltando fé. Então há o interesse financeiro em cima das pessoas simples. Porque os colportores, na sua maioria, 99% lá na ponta, fazem para Deus e não percebem que são escravos de um sistema de grana, de corrupção espiritual, onde se vende a palavra de Deus. Não importa em qual grupo você se reúna hoje, em qual estágio espiritual você esteja, seja fiel àquilo que o Senhor te falar, mas não faça comércio. Quando falarem para você que você tem que vender, você fala assim, não, eu consigo comprar um só. Então você compra um só e dá um só de graça. Que se aquilo lá é obra de Deus, Deus vai te abençoar. Fala assim, agora eu consigo comprar 10 exemplares. Vou comprar os 10 e vou dar de graça os 10. Com certeza haverá a bênção de Deus. Ah, mas nós não temos condição financeira para poder dar isso tudo de graça. Então isso mostra que você é um corrupto. Que você está usurpando a fé das pessoas. E que você não recebeu um chamamento e uma comissão do próprio Deus. Você está seguindo homens, pessoas avarentas, pessoas que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com a edificação da igreja, que o Senhor Jesus disse, recebei de graça e de graça dai. Então hoje eu sou contra tudo aquilo que é vendido. Hoje estou procurando andar nesse caminho.
Quanto que o Senhor me deu que eu posso comprar de graça? E olha que interessante aqui, quando falou de Davi, Davi ele era um valente, uma pessoa de baixa estatura, talvez nem era muito musculoso, não teve medo de Golias. Se tornou um herói, matou um urso, matou um leão, franzininho, porque ele era um com Deus. E Deus ajuntou a ele os que tinham o mesmo coração que ele. E eu posso dar esse testemunho para você. Quando eu comecei a comprar e dar de graça, o Senhor colocou pessoas perto de mim, editoras que fazem isso de graça. Olha só. Nunca faltou um material de evangelismo de graça. Olha, há editoras que fazem isso de graça. E eu vou citar um nome para você. Procure ame, duas vezes o M, evangelizar. São irmãos que têm compromisso com a verdade, que colocam o evangelho de Marcos em todas as casas que as pessoas desejarem, de graça. Não importa de qual tribo você é, de qual religião você é, denominação você é, se você entrar em contato com os irmãos vão fornecer o material de graça para você levar a palavra de Deus escrita para as pessoas. Esta é uma obra de Deus. Agora você fala, você tem que vender porque você é um colportor, você precisa sobreviver, então você precisa ganhar uma comissão dos livros. Eu acho bom você começar a cortar cana. Servente de pedreiro. Eu acho bom você pegar a profissão que você tem, que você estudou e exercer ela. E com o dinheiro que você ganhar no corte de cana, no servente de pedreiro, você separa o seu dízimo, vai lá e compra de graça e dê de graça. Deus vai abençoar você. Agora, se você estiver vendendo as coisas, é igualzinho qualquer religião faz. Olha que nesse lencinho tem uma bênção poderosa de Deus. Tem até um versículo escrito lá. Se é de graça, tudo bom, leva lá. Você coloca de enfeite na sua mesa, volta e meia você está lendo aquele versículo. Agora, se aquilo virou um amuleto para você, você comprou e achou que aquilo lá é uma coisa que vai te trazer proteção, sinto muito, vai te trazer condenação, julgamento de Deus na sua vida. Não vai trazer bênção para você. E se você é alguém que induz outros a fazer isso, Deus vai julgar você, vai disciplinar você. Então é muito rico a gente ver aqui no capítulo 12 que quem se juntou a Davi eram os mesmos que tinham o seu coração puro para com Deus. Eles não eram os valentes de Davi, eles eram os valentes do exército de Deus que Davi estava coordenando e liderando eles como representante do Senhor. É isso que Deus quer fazer hoje. Que o Senhor tenha grande misericórdia de mim e de você também. Que você deixe de ser escravo do sistema, seja ele qual for. Você deixe de ser seguidor de líderes, homens, igual o povo de Israel fez, trocou Deus por Saul. E o fim foi a derrota. Vamos pedir misericórdia para o Senhor? Senhor, a tua palavra é a verdade. E a tua unção dentro de nós é a verdade. E nós não queremos ser enganados pelas religiões, seja ela qual for. E nem por um líder espiritual, seja ele quem for. Mas nós queremos seguir o Senhor. E nós queremos, Senhor, fazer parte desse exército de Deus nessa terra que é a tua igreja. Que nós possamos ter essa sabedoria vindo do próprio trono de Deus, para ajudarmos todos os filhos de Deus a trocar de estágio, quando ele amadurecer naquele estágio. Nos dá tal visão, tal clareza, tal revelação, e nós te pedimos humildemente, Senhor, nos introduz no teu exército e, segundo a tua vontade e a capacidade que o Senhor deu para cada um de nós, nos ajude, Senhor, a levar 30, 100, milhares a seguir o Senhor, porque Davi é o teu representante nessa palavra. Ajuda-nos, Senhor. Tira de nós todo orgulho, toda soberba. Tira de nós tudo aquilo que vem do inferno, que queremos comercializar almas humanas. Termos, Senhor, algum tipo de benefício, algum lucro, Senhor, ou de posição ou financeiro no meio dos teus filhos. Salva-nos, Senhor, dessa geração perversa. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
Que Deus nos abençoe. Vamos pregar o Evangelho? Vamos participar da edificação da igreja? Vamos levar a palavra de Deus como comportores de graça? Glória a Deus. Amém.